Olá, paz do Senhor a todos, paz do Senhor a todas. Sexta-feira, 29 de setembro de 2023, depois de 8 anos, chega ao fim um ciclo na vida do missionário Silvano. É para falar sobre isso, para falar sobre a sua vida missionária, a sua experiência, que nós estamos aqui. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o seu chamado, como que foi a sua adaptação numa cultura diferente da sua, como que ele vivia quando ele foi chamado pelo Senhor para vir para cá. Tudo isso a gente vai abordar nesse vídeo. Missionário Silvano, boa noite. Boa noite. Que honra poder lhe entrevistar. Não, honra é minha de ver você fazendo uma introdução dessa daí, moça. Legal, cara, legal. Vai ser uma bênção de Deus esse bate-papo, essa conversa. Muitas pessoas que almejam, desejam vir ao campo missionário, e eu acho que vai ser bem produtivo e bem edificante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Que Deus abençoe todos que ouvirem esse nosso bate-papo missionário aqui. Isso aí, eu tenho certeza que esse vídeo vai inspirar muita gente que tem esse sonho, de repente tem esse sonho de sair da sua parentela e ir para uma outra região, cumprir o ídolo do Senhor. Bom, vamos começar um pouco falando sobre como que foi esse processo de descobrir o seu chamado. Cara, você sabia que muitas pessoas perguntam a respeito da questão do chamado, né? Como é saber se foi chamado, para onde foi chamado, porque é uma coisa saber se foi chamado, depois para onde foi chamado, né? Mas assim, eu entendo, sempre entendi isso do Senhor, que todo cristão ele é chamado a algo, né? Todos nós fomos chamados a testemunhar a respeito de Jesus, né? Todos nós somos testemunhas do Senhor. Agora, comigo, eu me lembro que eu tive 2 pontos assim decisivos, e foram 2 pontos que de fato me deram a direção. Inicialmente, no ano de 2007, acho que 2007 para 2008, se não me falha a memória, eu estava num culto na igreja lá em Sumaré, Igreja Casa da Bênção, e tinha um missionário, o missionário Paulo Roberto. Esse missionário já está no Senhor, já descansa no Senhor, e assim, uma trajetória linda pela Índia, por alguns países assim, bem complicados. Ele estava ministrando, rapaz, eu era novo, assim, acho novo convertido, tinha acabado de me converter, e aquele homem falou sobre missões assim, de uma forma tão verdadeira, que mesmo não entendendo ainda nada sobre Bíblia, muito pouquíssimo, quase nada sobre fé, sobre Deus, aquilo entrou no meu coração. Falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Aquele culto, missionário Paulo Roberto, ali eu entendi que eu queria ser um missionário, né? E no ano de 2000, no finalzinho de 2009 para 2010, foi o único congresso missionário que eu participei, com um missionário chamado José Pontes, aqui do sertão. E aquele homem, ele falou com tanto amor, com tanta profundidade, com tanta verdade acerca do seu chamado no sertão, que ali eu entendi, eu quero ir para o sertão, né? Então, foram 2 vezes assim, bem pontuais que Deus falou comigo, né, sobre ser missionário nesse primeiro momento e para onde ir no segundo momento. E aí, depois disso, as coisas foram acontecendo. Bênção. Agora eu queria entender o seguinte: você teve esse discernimento, né, de que o seu chamado era para o sertão, só que aí você tinha uma vida lá em São Paulo, né, na cidade de Sumaré. Perfeito. Você trabalhava. Perfeito. A Gi também trabalhava, não sei se o senhor cursava algum curso lá. Enfim, você tinha uma vida, um planejamento talvez de médio e longo prazo, que aí você teve que desfazer isso tudo para vir para cá. Como é que foi esse processo de largar tudo, renunciar lá para vir aqui para o sertão? Perfeito. Vamos lá. Assim, depois que a gente entendeu no Senhor, nós tínhamos um chamado e a gente congregava, ajudava na igreja local, né? Eu já trabalhava ali com missões urbanas, né? Sempre gostei muito de evangelizar, falar de Jesus, enfim, a gente fala daquilo que a gente tem, né? E aí eu já fazia isso com muita naturalidade, né? Na cidade, no trabalho, onde eu ia. E quando nós entendemos no Senhor que o Senhor tinha nos designado para o sertão, então ali a gente começou um processo. Eu sempre disse assim para Deus, era algo muito particular meu do Senhor. Eu falava assim: Senhor, eu quero viver na obra, mas não da obra. Eu queria, a princípio, ter algo para entregar, né? Eu não queria que, em primeiro momento, a missão, ou que missão para mim fosse um meio de sustento. Eu não queria nada disso. Eu queria
conseguir chegar no lugar e ali poder fazer alguma coisa, ter algo para entregar além da mensagem. Então a gente começou a se preparar. Na época eu me lembro que eu comprei um terreno e eu paguei ele durante 7 anos. Eu disse, bom, eu tinha convicção, quando eu fui chamado pelo Senhor, que aquele terreno me ajudaria a me manter na obra, né? Então, quando nós de fato tomamos a decisão, havíamos feito desde 2010 algumas viagens missionárias aqui para o sertão, eu e Gislaine, depois eu sozinho, e quando nós decidimos no finalzinho de 2014 para 2015, então a gente começou essa programação de vida, né? Eu tive que sair do meu emprego, esperei que eles me mandassem embora. Com o dinheiro eu fiz todo, sabe? Você está levando uma vida, você tem que limpar a sua vida, você tem que arrumar, você tem cartão de crédito, tem as contas, enfim. Então eu limpei tudo aquilo, né, com um acerto. A Gia havia pedido as contas, não aguentou esperar o tempo. Né? É uma vontade, né? A vontade é muito maior, cara, muito maior. Então aí a gente, foi isso, cara, assim, só que foi um espanto, né, para os amigos, para a igreja, para a família, né, porque afinal de contas, eu estava trabalhando numa multinacional, em ascensão, né, na carreira que eu estava ali, iniciando um curso, uma projeção dentro da empresa, a gente trabalhando no hospital, enfim, estava vivendo a vida normal, mas, cara, a chamada missionária é algo que é inexplicável. Bom, Wagner, você sabe o que eu estava uma vez ministrando na cidade de Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, num congresso missionário ali, e uma das perguntas foi essa, né? Como você sabe como foi seu chamado, como você ouviu a voz de Deus? E algo que eu exemplifiquei ali da seguinte maneira, eu falei assim, olha, se você pegar os seus 2 dedos, né, e se você passar ele aqui ao redor do seu ouvido, quem está vendo não está ouvindo, mas você que está ouvindo muito, né, está ouvindo barulho, né? Então as pessoas, elas dificilmente vão entender o seu chamado, principalmente quando é missionário, né? Então as pessoas não entendiam, mas eu ouvia, a Gia ouvia, né? Nós ouvimos o Senhor, e embora não entendêssemos muito, mas aquilo que nós tínhamos na mão, a gente fez, a gente se desfez de tudo, né? Pegou uma bolsa e marcou rumo ao sertão. E a família? Como é que a família reagiu? A sua família, a família da Gi, os amigos, né? Você falou que houve muita incompreensão, eu imagino, né? Porque você estava numa multinacional, sim. Uma das maiores empresas do país. Sim. Aí você foi lá para o seu chefe e falou, olha, eu quero entregar tudo aqui, pegar os atrasados e ir para o sertão. Perfeito. Houve um espanto, né? Da parte da família, dos amigos. Até da própria igreja. Eu imagino, né? Deve ter sido difícil, assim. Mas como você tinha essa certeza, né? Sim. Isso não foi um empecilho, certo? Eu, por experiência, e aí eu falo por mim, né? Eu não consigo falar pelas outras pessoas, em outros lugares, mas assim, a chamada missionária é algo tão violento no coração de quem recebe, que perde-se o sentido das coisas materiais, né? Então, as pessoas de fora, é claro, com amor, com carinho, né, preocupadas, achando até que de repente fosse um delírio momentâneo, né, se preocupavam, né, falaram assim, o cara vai sair, pegar a mulher, se enfiar no meio do sertão, né, mas assim, algumas pessoas muito importantes na minha vida e na vida da Gi foram suficientes para saber apoiar a minha mãe, os meus irmãos, né? Até porque já tinha uma experiência, né? Com Cristo, né? Sim, perfeito. Mas muitas pessoas sim acharam que era loucura. Alguns colocaram data, né, para a nossa volta. Vocês não aguentam 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Aí foi ampliando um pouquinho, não, mas 1 ano eles não aguentam, né? 1 ano e meio, aí estamos aqui até hoje, né? Aí você saiu do serviço lá, no trabalho, na 3M, né? Uma grande empresa multinacional, dos Estados Unidos, está aqui no Brasil, né? A Gi também se desfez do trabalho dela lá, venderam o que tinha que vender, pegaram a mochila, compraram uma passagem e veio de ônibus. Viemos de avião, cara. Inclusive, você vê como é que é a nossa falta de experiência, né? Geograficamente, a gente, a princípio, nós viemos para a Bahia, né? Para uma região do sertão da Bahia chamada Brejão. E aí, geograficamente, você pensa, Bahia, Bahia, você não tem a ideia de como funciona, aeroporto tem que ser na Bahia. Cara, eu fui descer a primeira vez em Salvador, e Petrolina, que é Pernambuco do lado aqui, né? Quase 500 quilômetros. 500 quilômetros, cara. Eu tive que pegar um ônibus, chegar até Casa Nova, acho que mais um ônibus para entrar no meio da Caatinga, né, do sertão, mais umas 3, 4 horas de viagem, né?
E aí a gente chegou, e tem um fato interessante, assim que a gente chegou, cara, a gente chegou com 2 caipiras no sertão, né? Porque os caipiras eram a gente aqui, entendeu? Não entendi nada. E quando eu cheguei, uma casinha bem humilde, bem simples, tinha apenas placa solar nessa casinha, né? Um biquinho de luz e tal. E quando eu cheguei, já era bem de noite, com a Gi. A primeira coisa, a gente chegou tudo suado, cansado, umas 4 horas de ônibus no meio da mata, né? Um ônibus que tinha mais terra dentro do que fora. E aí eu falei assim, né? Gente, alguém pode me dizer aí onde que é o banheiro, né? Pensando que não era costume naquela região ter banheiro dentro de casa. Já encontrou o contrário. Exatamente, né? Então, 8 horas da noite, eu falei assim, ó, o banheiro é isso aí, ó, né? Aquele mato escuro, aquele breu, né? A gente foi lá, foi tomar banho. Mas tudo alegria, né? No começo é tudo muito legal. Imagina. Aí chega aqui, mais precisamente lá no interior de Casa Nova, que é um município bem distante de Salvador, né? Muito. Vocês foram para o interior do interior da Bahia, porque vocês foram para uma zona rural mesmo. Sim. Aí, primeiros dias, passada a euforia do período inicial, vem o primeiro contato com a realidade sertaneja. E aí eu imagino o contraste que vocês encontraram em relação à cultura que vocês estavam vivendo e essa nova cultura que vocês passariam a ter que se adaptar, né? Perfeito. Adaptação, acho que você deixou o gancho para que eu fale, porque realmente o romantismo, Wagner, ele acaba muito cedo, é muito rápido, né? Você sai, você tem aquela despedida da igreja, da família, aquela coisa emocionante e tal, aí você vem, viaja, aí você começa a gravar tudo, você grava calango, você grava não sei o que, você grava mato, você dá um tropicão, você grava, é tudo mais, mas acaba muito cedo, cara, porque uma semana depois, quando a roupa está toda suja, você procura máquina de lavar e você não tem. E você não tem a abundância de água, você não tem máquina de lavar, você tem escassez de água, ou seja, você tem um pouco de água, aqui você conhece muito bem, né, o lagelo, né, que são pedras frescas na pedra, e você tem que aprender a lavar a roupa com escassez de água em pedras. Né? Banheiro no Brejão não tinha, então o banheiro era o mato, e tudo para mim no mato parecia cobra, né? Saía às vezes 9, 10 horas da noite para ir no banheiro, era um tormento, que para mim tudo que se mexia era cobra, né? A cabeça até se adaptar, né? Então a gente teve que lidar com a questão dos bichos, cobra naquela região tinha muito, né? Inclusive muitas dentro de casa. Aí passa o período das cobras, vem o período das caranguejeiras. Passa o período das caranguejeiras, vem sempre um período, né? Então assim, realmente foi bem difícil, mas em tudo, e tudo o Senhor nos ajudou. E sem energia elétrica, né? Sem energia elétrica. Não tinha lá no Brasil. Naquela região não tinha. Não tinha energia elétrica, não tinha internet. Né? Para conseguir falar com a minha mãe, rapaz, tinha dia que batia no celular da minha mãe, eu, a Gi, né? A Gi também, a Gi é uma guerreira, né? São 7 anos e não sei se a gente vai chegar nesse ponto da conversa, mas eu preciso deixar registrado que por algumas vezes aqui eu quis voltar, eu quis retroceder, eu quis voltar para minha casa, eu quis voltar para minha cama, eu quis voltar para minha televisão, né? E algumas vezes eu surtei, literalmente eu surtei, e a Gi foi quem segurou todas elas, né? Eu gosto de brincar sempre assim que a Gi, ela é o Moisés da nossa relação, eu sou o Arão, eu sou o cara que comunica, eu sou o cara que vem aqui e fala o que aconteceu, mas ela é quem segurou muitas pontas, né? Os bastidores, né? A oração, né? Com certeza. E, bom, escassez, falta de tecnologia, internet só em Casa Nova, que é uma cidade que fica a uns 100 quilômetros, 90 quilômetros de onde nós estávamos. Sobre a gente, né? Aí, como dizem Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. E eu imagino também que, conhecendo o povo sertanejo, o povo nordestino, o povo do Piauí, também da Bahia, vocês encontraram muita gente que ajudou vocês nessa adaptação também. Sem dúvida. Hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu estava com um amigo muito especial aqui de Boa Inocência. A gente falou isso no mesmo vídeo, né, que é o fim de um ciclo aqui, né? E a gente vai levar, claro, muitas marcas, né? Porque não foi fácil iniciar um trabalho, começar um trabalho do zero. A
aqui, mas a gente vai levar muitas pessoas que, inclusive, facilitaram muito o nosso tempo que nós passamos aqui no sertão, né? Então, tem sim, muitas pessoas que foram pontuais, cara, preciosas, que assim, Deus levantou na hora certa, na medida certa. Talvez no bate-papo a gente vai conseguir lembrar de algumas delas, né? Mas uns dois que eu preciso aqui pontuar, inclusive da época do Brajão, o Ayrton e Edneide, cara. Sabe quando deu aquele período, aquela chuva, que ficou todo mundo ilhado e tal, vocês ilhados, todo mundo vendo? A gente estava chegando no sertão, no nosso primeiro ano, e a gente ficou, cara, acabou tudo na Casa da Missão, né? Nós construímos uma casa, que hoje nós chamamos de Casa da Missão, e acabou tudo, eu não sabia pilotar moto por dentro dos riachos e tal, e a gente ficou só com um tubo de mortandela, cara. Eu não aguentava até hoje, eu não aguento ver mortandela, velho. Tanto que não é mortandela. E aí um dia, rapaz, eu tô olhando assim, né, as estradas acabou e tal, aí daqui a pouco eu vejo dois seres humanos, tudo cheio de barro, cara. Edneide e o Ayrton, cara, eles andaram, cara, acho que uns 70 quilômetros, cortaram por dentro de uns 5, 6 riachos para levar uma feira pra gente, uma carne, né? Então assim, são coisas das quais, cara, a gente não tem como medir. É o que eu chamo de gratidão, dívida de gratidão. Você não tem como pagar, né? É isso. Agora, vem o ponto do início do trabalho especificamente missionário mesmo, que é o trabalho de anunciar Jesus, de falar de Jesus, do amor de Cristo pelas pessoas. E assim, gente, a gente está no sertão brasileiro. É uma região marcada por uma cultura muito forte e um povo rico em cultura, mas que diz respeito às vezes ao Evangelho, essa paixão pela cultura acaba dificultando um pouco o processo de evangelização. Eu imagino que vocês encontraram muita resistência quando começaram a falar do amor de Cristo, para pessoas que já tinham ouvido falar de Jesus, de Cristo, de Deus, só que de uma forma bem diferente da que vocês provavelmente estavam apresentando ali naquele momento. Sim, perfeito. Cara, o povo sertanejo é um povo assim, cara, eu não... É fantástico, né? É um povo assim, extremamente acolhedor, é um povo que quando gosta de verdade, mas também quando não gosta, velho. É um povo maravilhoso, sabe? Só que existe sim, porque o nosso trabalho, o foco da gente que está no sertão era falar sobre Jesus, né? E então assim, eu sempre tentei fazer, Wagner, de uma maneira com que a maneira com que aquela pessoa crê não fosse afetada, né? No primeiro contato. Então assim, eu sempre cheguei na casa das pessoas tentando assim do meu jeito colocar um respeito muito grande a respeito da maneira com que ela cria e tudo mais. E eu dificilmente, a minha estratégia missionária para falar de Jesus nunca foi chegar e já falar, né? Eu sempre, porque o povo, você é um sertanejo, o povo do sertão é um povo relacional, um povo de relacionamento. Ele precisa ganhar, você precisa ganhar a confiança dele. Então assim, eu sempre chegava e quantas vezes, cara, eu não entendia nada, eu chegava na casa da pessoa e falava assim, olha, quem fez essa cerca de roça aqui? Né? E puxava assunto, e depois o cara ia mostrar cacimba e tal, e no outra casa eu falava, meu, quem fez cerca? E aí na segunda, na terceira visita às casas já estava muito mais aberto, muito mais amplo, né? E assim, eu também não posso deixar de trazer aqui a memória pessoas assim que foram pontuais. O meu pai, né, que assim, um sertanejo, né, que nos ajudou muito, morou muitos anos em São Paulo, e aí ficou no Brejão, agora a gente trouxe ele para cá, para o Inocêncio, né? Um pastor que eu aprendi muito com ele aqui no sertão, eu nem chamo ele de pastor, porque eu acho que ele é mais evangelista, pastor José Ribeiro, né? Um cara assim, fantástico no evangelismo, na simplicidade. O povo sertanejo é um povo simples, cara, simples. Então, quanto mais você simplifica para eles, mais eles conseguem compreender a respeito do Evangelho. Então, essa foi a nossa estratégia até hoje. Deu certo, eu acho. Foi plantando, né? Exato. Relacionamentos e depois apresentando Cristo do jeito mais simples possível, compreensível possível, né? Exato. Inclusive, essas pessoas que foram citadas aqui, não sei se na edição
Dá para colocar, de repente, a foto. A foto, né? É, vou ver se eu tenho todo. De alguns eu tenho, mas eu vou ver se eu acho aí. As pessoas foram importantes. Sim. A consumação desse trabalho, né? Que chega, não ao fim, né? Chega aqui a sua participação, né? Chega ao fim, né? Mas essas pessoas, quem sabe a gente vai conseguir colocar aí, vocês vejam. Exato. Pensa. Quem sabe na edição a gente tira um pouco do suor, né? Porque o cara tá aqui, tá uns 40 graus aqui. Hoje. Bom, aí começou, né? As primeiras conversões, os primeiros frutos, né? Do trabalho. Sim. A nossa ideia nunca foi plantar uma igreja. A nossa ideia foi falar de Jesus e as pessoas que quisessem conhecê-lo mais, as pessoas que quisessem recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, a gente direcionar para um pastor, uma igreja. Mas a gente está falando do sertão. O sertão não tem igrejas perto, né? Tudo é muito distante, cara. Então a gente inicialmente Brejão auxiliamos algumas igrejas lá, ajudamos no plantio de algumas igrejas. Num segundo momento, fomos para Queimada Nova no Piauí, mesmo processo, mesmo procedimento. E o desafio de plantar, literalmente plantar uma igreja, começar um trabalho do zero, foi aqui em Dom Inocêncio, há 7 anos atrás, quando ao convite do pastor José, nós viemos para cá, né? E aí eu nunca tinha ouvido falar sobre Dom Inocêncio, né? Não conhecia, não sabia aonde era e tal. E aí a gente veio para cá e começou o nosso trabalho aqui, cara. Começou, a gente alugou um salãozinho e antes de começar qualquer tipo de culto, a gente passou um mês orando, cara, rua por rua. Eu e Gislaine nós saímos, de manhã eu preparava o salão, arrumava, né? A pintura, gesso, essas coisas todas, elétrica. E aí à noite a gente saía orando, cara, pelas casas, pelas pessoas, rua a rua. E a gente foi começar Vamos a trabalhar. chegar em uns pontos bem interessantes, né? Até da sua participação no meu processo de conversão, né? Algo que eu noto, né, em vocês, no missionário Silvano e também na Gi, que não está aqui, né? Essa dependência. E eu acho que a missão é muito isso, né? A dependência de Deus. De não fazer nada por força da sua vontade ou do seu próprio ímpeto, né? É sempre buscar no Senhor o direcionamento, né? Perfeito. Antes de qualquer passo, a gente viu o apóstolo Paulo, por exemplo, pedindo para que a igreja orasse para que as portas do evangelho fossem abertas para ele, né? Então, porque muitas vezes a gente vem no ímpeto, né, da juventude, da imaturidade, e a gente quer fazer, quer ver resultados, né? Mas a gente não sabe qual é o tipo de resultados, porque uns plantam, uns colhem, a gente não sabe qual parte do processo a gente está fazendo, né? Então, a gente sempre chegou, a ideia era alugar uma casa, deixar a sala da casa totalmente vaga, disponível para que qualquer tipo de evangelismo a gente direcionasse as pessoas para casa, para elas nos conhecerem primeiro, né, para que a gente conseguisse de alguma maneira expressar e mostrar Cristo para elas. Então, sempre foi esse o trabalho. A gente orava na direção de Deus, orava e anunciava, sempre estava com as sementes lançando, e conforme as pessoas elas iam se aproximando, a gente trazia para casa, muitas vezes você foi para casa, né? A gente nunca teve muita estratégia, cara, tanto que eu sou um evangelista, né? Eu sei como anunciar Jesus, falar de Jesus, acolher pessoas, abraçar pessoas, mas depois que elas vêm eu já não sei muito bem o que faz, né? Nós estamos como pastores ainda, mas nós sempre fomos missionários, desde sempre a gente diz isso aqui, né? E a necessidade das pessoas aqui para ter um pastor foi o que fez com que a gente ficasse como pastores, né? E aí é exatamente essa parte que eu queria chegar. Porque assim, chamado missionário, mas aí vocês chegam aqui na região nordeste, chegam no sertão, onde existe uma carência muito grande de igrejas, também de uma liderança, né? Que conduz essas pessoas. Porque assim, uma coisa é você anunciar, a pessoa se converte, mas e depois? Exato. E tem muito essa coisa, né? As pessoas se convertem, mas não tem uma continuidade, por falta de um pastor que cuide, que auxilie. Aí você teve que desempenhar o papel pastoral. Aprender a ser pastor, cara. Eu nunca quis, eu sempre quis ser missionário, mas nunca quis ser um pastor local, né? Eu nunca tive uma escola pastoral prática, a não ser
vendo o que o meu pastor fazia, né? Eu vim de uma igreja pequena da cidade de Sumaré, chamada Igreja do Nazareno, onde um pastor que pastoreou a minha vida, a vida da Gia, o pastor Romildo, pastor querido, amado, ele, a irmã Sandra, são pessoas maravilhosas que a gente leva no coração. Se tiver que ver esse vídeo, né? Verdade, se eu tiver até um filme, uma foto, eu vou colocar a foto dele, carequinha. Então, assim, o que eu entendia para o pastor era o evento do meu pastor, mas a configuração pastoral de outra região não se aplica aqui, né? É muito diferente. Então, assim, a gente tinha agora as pessoas, não tinha um pastor para trazer para cá, e a gente então a gente entendeu que nós precisávamos ficar. A ideia era ficar aqui em Dom Inocêncio mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, plantar uma igreja e seguir, mas já foram 7 anos, né? Não tinha quem desse a cidade. Exato. Então, você levantou um ponto interessante aqui no Sertão, que a gente até consegue falar, anunciar, faz culto, vai, evangeliza, faz um monte de coisa, só que consolidar a fé das pessoas, discipular as pessoas não é uma tarefa tão simples, porque isso aqui é um grande labirinto, cara. A gente tem pessoas que estão a 30, a 40, a 100 quilômetros de distância e é só estradas carroçais, estradas de terra, de chão de difícil acesso, né? Então a gente tem pessoas que a gente consegue estar uma vez por mês junto, tem outras que a gente consegue estar uma vez a cada 2 meses juntos, né? Porque a gente não tem pessoas o suficiente para fazer esse trabalho, não tem condições financeiras o suficiente para fazer esse trabalho, né? Então é um desafio, o sertão é um desafio. Então ser pastor aqui para a gente foi uma escola, né? Eu sei que eu errei muito nesse processo, né? Talvez se você tivesse até a oportunidade de falar, você ia falar um pouco nessa... Mas eu sei que também teve alguns acertos, né? Porque a igreja está plantada, está consolidada, muitas pessoas, muitas igrejas plantadas, né? E, bom, aqui a gente está até falando, a gente falou de uma história aqui, né? Então, alguma coisa deu certo. E com certeza o que deu certo foi o Senhor, não foi a gente, não. Com certeza. Bom, aí vocês saíram do estado da Bahia, vieram aqui para o estado do Piauí, extremo sul do Piauí, Dom Inocêncio, começaram um trabalho pastoral aqui, né? De abrir uma igreja, começar, né, a fazer os cultos, as pessoas começaram a ir, as primeiras conversões aqui na cidade. Nesse tempo todo, né, de vida missionária acoplada com a vida pastoral, né? Qual foi a sua maior dificuldade? Rapaz, como pastor? Para você ter uma ideia, 3 anos atrás, nós temos até hoje o apoio de uma igreja, Igreja do Nazareno, Comunidade do Bem, lá de Sumaré. Pastor Fábio, Pastor Moisés, vocês conhecem, né? E o Fábio e o Moisés, eles me deram a direção nesse aspecto, porque o meu coração, ele sempre entrou em conflito entre o chamado missionário e a necessidade de pastorear aqui a igreja local. Eu nunca me senti completo, nenhum e nenhum outro, porque eu não conseguia exercer os dois. É impossível, você não consegue fazer os dois. Sempre tem gente, exatamente. O meu coração sempre queimou pelas pessoas perdidas, né? Pode parecer até um paradoxo, eu não sei se tem como dividir isso, eu não sei até se dá a impressão disso ser uma heresia, mas o meu coração nunca queimou tanto já, assim, pelos que estão dentro, sempre pelos que estão fora, né? Eu acho que está relacionado diretamente com o missionário, Efésios capítulo 4, verso 11, fala que eles deu para apóstolo, outros profeta, evangelista, pastores e mestres, né? Então eu tenho convicção de que o Senhor nos chamou para a missão, para ser missionários. Eu não sou teólogo, eu não sou um cara assim que eu consigo dar um estudo muito aprofundado da palavra, mas eu consigo falar de Jesus. Eu consigo falar de Jesus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, para qualquer tipo de pessoa. Então, assim, isso foi um conflito muito grande. E esses meninos, eu falo por conta da idade, mas eles são pastores e grandes pastores da Santa Sumaré, eles me ajudaram, assim como eles têm me ajudado até hoje, né? E uma das coisas que o Fábio me disse foi assim: olha, em determinado momento vai ficar insustentável você querer ser um missionário e também ficar como pastor. E foi a partir daí então que a gente
de uma forma mais intensa, a gente começou a trabalhar na transição pastoral, que a gente provavelmente vai falar dele, né? Que é o pastoral. Vai chegar lá, velho. E uma outra função, entre aspas, tá, gente? Mas que aqui ele desempenhou muito bem até, foi de, entre aspas, tá? Psicólogo. A gente sabe que, né, psicólogo, né, existe uma diferença e tal, né? Sim. Claro que você não fez a faculdade de psicologia, mas assim, você desempenhou um papel muito bem assim, em questões de aconselhamento relacionado à área emocional. Que foi um dos motivos, inclusive, que queimou, né? Você sempre fala isso, queimou o coração de vocês quando vocês chegaram aqui no Inocêncio, porque aqui havia um alto índice de suicídio. E as pessoas eram muito carentes de serem ouvidas. E isso meio que sobrecarregou até você, né? E você meio que desempenhou, né? Do seu jeito, né? Com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, essa função, né? Sim, perfeito. Isso aconteceu muitas vezes, cara. Muitas vezes. A gente tem que tratar de coisas emocionais. Como você levantou aqui, quando a gente veio para cá, a cidade ainda tinha, né, esse alto índice de suicídio, né? Era uma das cidades com o maior índice de suicídio do estado do Piauí, a nível de proporção, né? Mas a gente não veio inventar a roda, já tinha igrejas aqui. A gente não entende que as coisas mudaram depois da gente, mas a gente, de alguma forma, a gente somou para isso, né? Porque a igreja, ela desempenha um papel fabuloso na sociedade, né? Tira a igreja da sociedade, tira todas as igrejas daqui, você vai ver o tamanho da desordem, o caos que isso causa, né? Então, nós entendemos que depois, inclusive, a nossa cidade, ela precisa ser parabenizada pelo trabalho que eles fazem nessa área, né? Uma equipe de psicólogos muito bem estruturados aí, que ajudam muito, mas naquela época não tinha isso, né? Então, assim, a gente precisou sim conversar com muitas, e foram muitas horas de conversa. Muitas horas. A gente saía às vezes, Wagner, 7 horas, bom, você presenciou muitos momentos desses, a gente saía às 7 horas da manhã, muitas vezes eu chegava em casa meia-noite, esgotadíssimo, cara. Né? A gente entrava em casas, a gente começava a conversar e a maior parte das pessoas, ou uma boa parte delas, né, com problemas relacionados à questão psicológica, emocional. Então você precisava ter um tempo de qualidade. Cara, imagina você ouvir pessoas durante o dia todo, né? Mas eu creio que no meio de tudo isso, a bondade do Senhor prevaleceu e pessoas foram alcançadas, e mesmo com toda a limitação, às vezes, cara, eu só ouvia a pessoa, ficava lá 3 horas assim, ó, balançando a cabeça, né? O Provérbios fala que o tolo calado ele se passa por sábio, né? Eu pegava essa sacada e ficava assim, ó. E aí no final, eu não precisava nem falar da pessoa, cara, pastor, como foi bom conversar com o senhor. Isso aí, meu irmão, isso aí. Só ouviu, mas não ouviu, não foi nada. É o Espírito Santo, cara. É o Espírito Santo. Então, Deus foi muito bom. Deus foi muito bom. A gente não tinha condições nenhuma. Até hoje não temos. Tudo foi a graça do Senhor, foi a graça de Cristo. E nessa estratégia, né, de conversar, de ouvir, não que foi uma estratégia, né, eu volto atrás da palavra, mas nessa missão mesmo de falar do amor de Cristo, conseguir ali, vez ou outra, dentro desse contexto muito difícil falar de Cristo, né, mas sempre com essa abertura, né, para conversas com pessoas diferentes, sem aquela velha religiosidade, né, que afasta as pessoas de Cristo. E foi nessa de conversar, de se passar um pouco por psicólogo, que inclusive eu fui alcançado por Cristo. Porque assim, agora eu vou falar um pouquinho só, né, fica à vontade, de como foi isso aqui, é um exemplo de muitas conversões que aconteceram nesse contexto, só de a pessoa ir até você, só de você ouvir pessoas que não eram ouvidas, isso já tornou você, assim, na frente de muita gente, no sentido de pessoas que já falavam de Cristo aqui, e aqui já viam igrejas, né? Mas assim, chegou alguém que pelo menos ouvia pessoas que não eram ouvidas, não eram compreendidas, não eram acolhidas. E uma das coisas que é muito marcante nessa trajetória de vocês
E isso, a minha experiência pessoal, foi muito forte nesse aspecto, que é a do acolhimento. De acolher pessoas que viviam meio que à margem da sociedade. Pessoas que viviam excluídas, no sentido de não terem esse apoio familiar, de igreja. Não havia uma estrutura de saúde mental também aqui. E nesse inteirinho de conversar com ele, de levar as minhas questões, e nunca ser julgado, foi o que mais me marcou, e abriu ponte para que eu tivesse mais conversas com ele. Porque assim, a primeira conversa que eu tive com o missionário Silvano, o que mais me marcou, foi o acolhimento e o não julgamento que eu não recebi dele. E numa sociedade marcada pelos julgamentos, muitas vezes cria-se um distanciamento entre Cristo e as pessoas por conta de questões religiosas. Ter alguém que ouça, que diga, Cristo lhe ama, apesar disso tudo, apesar de todas as suas feridas, dores, tristezas, e até apesar de todas as suas mazelas pecaminosas e tal, mas Cristo lhe ama, e eu não desisto de você porque Cristo não desistiu de mim. Isso foi algo que me marcou muito, que marcou muita gente aqui do Inocêncio. Perfeito, cara. O pai do filho pródigo, quando ele abraçou o filho pródigo, quando ele retorna para casa, cara, o filho pródigo ainda estava sujo com a lama dos porcos, né? E ele foi acolhido em casa. Ele foi abraçado, ele não foi julgado e nem rejeitado. E eu acho que os pecadores, como diria o apóstolo Paulo, talvez eu seja o pior, né? Sabe, de verdade, Wagner, nunca me importou muito as pessoas olharem pra gente e ver que a gente não tem aquele exterior característico do crente, sabe? Do crente. A gente sempre respeitou, né, todas as formas e maneiras, a expressão das pessoas cultuarem e entenderem que aquilo é o formato deles adorarem o Senhor, mas a gente olhou para essa cidade, de fato, viu que precisava de uma igreja que não fosse rotulada como mais uma igreja, sabe? Então a gente, de fato, abriu as portas totalmente, cara. E se você olhar para a história e para o histórico da nossa igreja, você vai ver que o negócio é meio complicado, né? E hoje a gente vê famílias restauradas, pessoas transformadas, um jovem que chegou cheio de traumas, né? Eu sei que ainda existe um processo muito grande na sua vida, na minha, na vida de tantos outros, mas, cara, a gente já não é mais o que a gente foi um dia, né? Então, isso prova que o Espírito de Deus, ele atuou através das nossas vidas e da nossa igreja, ele continua atuando. E a gente, cara, a gente não quer se parecer muito com religião, não, a gente quer se parecer com Jesus, né? A gente quer continuar abraçando a prostituta, a gente quer continuar abraçando o drogado, a gente quer continuar abraçando as pessoas que são esquecidas pela religião, marginalizadas pela religião, e a gente quer continuar com essa característica, né? Então eu não tenho problema algum quando as pessoas olham para a gente e não vê a gente, por exemplo, com características de pastores segundo a visão deles, mas eu não fui chamado para isso, né? Então eu sei pontualmente para aquilo que eu fui chamado, para abraçar as pessoas, para amar as pessoas, para falar do amor de Deus e para que através do amor de Deus elas sejam reconstruídas em amor e em justiça, né? E a graça do Senhor seja derramada sobre elas. E tem dado certo, cara, tem dado certo, até hoje tem dado certo. Muitas pessoas. A partir dessa simplicidade, né? A palavra-chave é a simplicidade, o acolhimento, o amor que ele expressou, que foi o divisor de águas para essa cidade, né? Porque assim, existe um antes e um depois da Cristo para o Sertão aqui do Inocêncio, isso é muito visível, né? Até mesmo, né, nessa questão emocional, muitas pessoas que foram acolhidas por essa igreja, foram tratadas, né, dentro dos limites que poderiam ser tratadas por um pastor, né? Claro que tem questões que o senhor sempre via, né, quando há necessidade para um profissional mesmo, mas assim, a maior necessidade mesmo do ser humano, a necessidade essencial, que é a necessidade por Deus, essa sempre foi muito suprida por quem realmente queria, né?
Porque aqui a igreja, né, ela sempre esteve de portas abertas e assim, sem nenhuma distinção, né? Nem de cor, de raça, de classe social. Aqui nós temos uma igreja muito diversa. Sim, sim. Né? Muito diversas. Pessoas financeiramente abastadas, pessoas não tão abastadas financeiramente, que inclusive necessitam até de uma ajuda, né? Ou seja, pessoas assim de todas as origens. Não houve assim uma coisa de o evangelho é só para um grupo, né? O evangelho, a mensagem de Cristo, né? O propósito de Cristo foi vir e se entregar por todos, né? E isso, essa igreja, esse papel, né? De anunciar o evangelho a toda criatura, como diz, né? Como Jesus disse, não a um grupo, não a pessoas específicas, mas a todos, foi muito cumprido, né? Nesses anos todos que vocês aqui estiveram à frente dessa igreja, né? Amém. E assim, ouvindo isso de quem é dessa igreja, né, o nosso coração ele se alegra sabendo que a gente conseguiu cumprir aquilo que o Senhor nos mandou fazer, né? Então, eu volto a dizer, a gente não veio inventar a roda, a gente veio somar as outras, mas cada igreja alcançou uma parcela, né? Houve a necessidade de cada igreja alcançar uma parcela. E a nossa teve a nossa parcela de pessoas. E se vier outra igreja, vai alcançar um outro grupo que a gente não conseguiu alcançar. E a gente tem louvado ao Senhor, a gente continua louvando Ele, para que a igreja continue fazendo exatamente esse papel, sabe? Você foi alcançado dessa maneira e já temos relatos de outras pessoas que chegaram à igreja porque você, né, anunciou Jesus da maneira com que você foi alcançado. Então, olha que coisa maravilhosa. A gente tem até um casal chamado Ceará, aqui, que Alice e Milena. Ó, vou colocar aí, ó. Bem-vindas aqui, né? Fazem parte do grupo. Exato, que foram evangelizados e foram. Foi você que comunicou a eles a respeito. Coisa simples, né? Um acolhimento ali de. Eu vi você. Ele veio uma vez aqui. E naturalmente existe essa tendência de você vir uma vez na igreja e dispensar, né? Mas aí quando você encontra alguém que fala com você, e aí, como é que você está? Abraça, pergunta, se preocupa, né? E faz um convite, assim, parece algo tão simples, mas que tem um significado, né, para a pessoa, que só depois você vai perceber o valor daquilo, né? Exato, perfeito. Então você vê que dá certo, né? Ovelha gerando ovelha, né? E Deus tem sido bom. A gente poderia ficar muitas horas aqui contando testemunhos de tantas coisas que Deus fez, né? Quantas coisas maravilhosas. Só uma coisa aqui para recapitular. Quando vocês vieram de lá de São Paulo, financeiramente vocês se sustentaram somente pelo terreno que vocês venderam, né? Vamos lá. Essa é uma pergunta, inclusive, interessante. Porque muitos... Se alguma pessoa que aspira, né, à missão no campo perguntasse para mim a respeito da parte financeira, como faz, a princípio, inicialmente, eu diria, olha, tenha uma igreja ou tenha uma agência missionária para lhe sustentar, ou lhe ajudar com o sustento, porque, cara, é muito difícil você pensar nas duas coisas integralmente no campo missionário e lembrar que você também tem uma família, né? Sou casado, tenho uma esposa e a gente tem as nossas demandas da vida. Então, assim, inicialmente, quando nós viemos, nós tivemos ajudas de algumas igrejas, ainda na época do Brejão, igrejas como a Igreja de Nazareno, da onde eu vim, ajudas de pessoas específicas que não faziam parte dessa igreja, parentes, amigos, irmãos em Cristo, os meus irmãos, a minha família, a minha mãe me ajudou muito aqui. Então, basicamente foi isso. Um mês Deus nunca deixou faltar. Um mês eu levantava alguém para doar R$100, R$150, R$200, aquilo fazia com que a gente, né, se alegrava e conseguia comprar ali a feira do mês, né? Aí depois o tempo foi passando, quando a gente chegou aqui em Dom Inocêncio, aí a gente começou a fazer alguns trabalhos
para conseguir se manter, porque aqui, afinal de contas, já não era somente uma estrutura missionária, não era somente 2 pessoas tentando se manter. Agora era iniciando uma igreja aqui no sertão. Então, assim, isso envolve gastos, envolve um monte de coisa. A gente precisou alugar uma casa aqui. Então, assim, eu fiz várias coisas aqui, Wagner. Eu trabalhei desenvolvendo logotipos, fazendo placas, né, publicitárias, comprei betoneira e aluguei betoneira, né, eu fiz várias coisas para me manter. Agora, eu sempre tentei fazer o seguinte, nunca misturar aquilo que era a doação do meu serviço missionário para o campo, né, inclusive auxiliando pessoas em área administrativa, começando negócios com pessoas, né, auxiliando pessoas em negócios locais e por aí adiante. Mas para a gente se manter, eu fiz muito isso, cara. Eu precisei fazer trabalhos principalmente com a internet, né, desenvolvia painéis publicitários, banners publicitários, fazia tráfego pago tráfego pago, né? Na internet para negócios locais. Então, assim, eu precisei fazer muitas coisas, cara. Eu precisei fazer muita coisa aqui para me virar, né? Então não houve assim um suporte de uma denominação. Especificamente, mensalmente, não, né? A gente, volta a dizer, a gente teve participação, eu vou encurtar essa história, talvez não sei se a gente chegue nela ou não, mas, por exemplo, a gente teve interferências positivas e financeiras de algumas poucas igrejas, pouquíssimas, né? Uma delas é a igreja do Nazareno da Comunidade do Bem, lá de Sumaré. Cara, eles já fizeram doações, mas não especificamente para a gente, mas para a obra, doações assim, que ajudou muita gente. Então, eles já perfuraram poços, já participaram financeiramente falando em construções e reformas de casa, assistência em saúde a muitas pessoas aqui no sertão. Então, são trabalhos pontuais que, inclusive, afetam diretamente essa questão financeira. Então, assim, a gente teve muita, mas muita ajuda mesmo. Então, tudo que tem hoje aqui, cara, é fruto de doação. A maior parte das coisas é fruto de doação. As cadeiras, as primeiras 40 cadeiras da igreja foi minha mãe que comprou e doou aqui, né? Essas caixinhas, as primeiras caixinhas, teve a ajuda dos meus irmãos. E aí depois, conforme a igreja foi caminhando, aí a própria igreja foi se sustentando. E hoje, graças a Deus, a igreja, ela se sustenta, né? E ela vai ter condição de sustentar o próprio pastor local agora, graças a Deus, e Deus tem a bênção. Tem um carro, a missão tem um carro que a própria igreja paga, né? Então, uma evolução em tanto, né? Muito grande. Temos um baita de um terreno, um poço perfurado. Pode ser construído, né? Futuramente vai ser. Vai ser, já acredito que esse ano a gente já começa, se Deus quiser. Bênção.